Olha, já convido você para ir participando, já mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, no 14 3879 6039. Vai mandando seu recado aí, participe junto comigo, porque a gente vai falar muito de Copa do Mundo, hein? A gente vai falar bastante sobre Copa do Mundo, tem algumas atualizações aí da seleção brasileira. Lucas Paquetá, com uma lesão, tá fora do próximo jogo contra a Noruega, deve perder os próximos jogos do Brasil. E aí, quem entra no lugar dele? Quem vai jogar? Será que o Neymar pode ganhar essa vaga? Estou lançando essa só para gerar polêmica. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas aí, pode entrar o Endrick, pode entrar o Gabriel Martinelli. Será que vai com um outro volante, o técnico Carlo Ancelotti? A gente vai falar sobre isso aqui no SBR Esportes. O Brasil já se preparando para esse jogo de domingo contra a Noruega. Tá definida então a seleção que vai enfrentar o Brasil no próximo domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Noruega bateu ontem a Costa do Marfim por 2-1, com mais um gol marcado pelo Erling Haaland, e a gente vai falar sobre esse adversário. Tem um poder de ataque muito forte, tem uma seleção que tem um poder ofensivo gigantesco, talvez um dos melhores centroavantes do mundo, mas tem uma defesa que deixa a desejar, e aí pode ser o caminho do Brasil, hein? Será? Concorda comigo? Manda aí já no WhatsApp, manda aí no 14 3879 6039. E também a gente vai falar dos jogos de ontem, né? A França atropelou a Suécia, mas assim, foi um atropelo. Foi só 3-0. Poderia ter sido muito mais para a seleção da França. Teve bola na trave, o Olise quase faz um golaço. Foi absurdo realmente o que fez a seleção da França, que está jogando demais e está se colocando aí como a favorita, não como uma das favoritas, mas sim como a favorita para levar essa Copa do Mundo. E a gente vai falar sobre isso. Tem também o México, que bateu ontem a seleção do Equador, venceu por 2-0. E os jogos de hoje, né? Inglaterra joga hoje, tem Senegal e Bélgica, e também Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, os jogos dessa fase de 16 avos nesta quarta-feira pela Copa do Mundo. Vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo na Copa do Mundo, sobre futebol, muita coisa legal pra gente trabalhar aqui junto. Então, manda mensagem aí, 14 3879 6039. Eu quero você junto comigo. E você que tá chegando aqui no canal no YouTube, você que tá chegando, é o meu canal, tá? Alex Silva Narra. Você que tá ouvindo pelo YouTube e quer ver, tá ouvindo pelo rádio, tá ouvindo por outro aplicativo e quer ver no YouTube, quer ver a imagem, quer ver esse locutor que tá falando com você, vai lá, procura o Alex Silva Narra no YouTube, você vai ver lá o meu canal, vai estar a live lá para trazer todas essas informações aqui do SBR Esportes para você também. Agora, 12h36, vamos começar aqui então o nosso SBR Esportes, sempre junto com você. Cara, eu gosto bastante dessa trilha, que é uma trilha pra cima, uma trilha animada, já pra gente começar naquele ritmo gostoso para falar sobre futebol, para falar sobre Copa do Mundo, entre outros assuntos. Uma pena que a notícia não seja das melhores, né? Falar de lesão nunca é legal, né? Nunca é gostoso a gente falar de um jogador que se machucou, de um jogador que vai perder jogos de Copa do Mundo, que é o sonho de todos os atletas, como é o caso do Lucas Paquetá, né? Ontem o Paquetá passou por um exame, né? A gente tinha falado sobre isso, queria passar por um exame depois da partida contra o Japão, ele que deixou o jogo ali no intervalo, né? Do primeiro para o segundo tempo, saiu ali carregado pelos seus companheiros, reclamando muito de dores na coxa. Na verdade, ele já tinha reclamado ali em um determinado momento no começo da partida, já logo ali nos primeiros instantes do jogo. Mas aí ele conseguiu voltar, ele conseguiu seguir pelo menos até o final do primeiro tempo. Depois já não teve mais condições, teve que ser substituído pelo Carlo Ancelotti, o Ancelotti que lançou mão do Endrick naquela partida. Aí ele passou por um exame de imagem ontem e esse exame constatou uma lesão de grau 2. Né? A CBF, na nota que ela divulgou, ela não deu muitos detalhes
sobre a lesão do Paquetá, né? Não deu realmente ali, muitos detalhes do que aconteceu, se era realmente uma lesão de grau 2, qual era o prazo de retorno e tudo mais. Só que aí os repórteres foram apurar. Eu vi a Monique Danello, da TNT Esportes, hoje falando sobre o assunto, outros setoristas também, né? O Vene Casagrande, que é um cara que tem muito contato dentro do Flamengo, já tinha falado sobre isso, que a lesão do Paquetá era uma lesão um pouco mais grave, que ele ficaria um tempo fora. E então, o Paquetá, ele deve voltar em uma eventual final, mas a chance dele voltar a atuar dentro dessa Copa do Mundo é praticamente zero. Essa é que é a realidade. Os exames indicaram uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda dele. E a previsão inicial do tratamento para ele poder retornar aos gramados é de cerca de um mês. Mesmo assim, hoje, se a gente for contar um mês, né, hoje dia 1º de julho, ele voltaria a poder atuar a partir do dia 1º de agosto, né? Seriam 30 dias aí. Então ficaria de fora da Copa, já que a decisão acontece no dia 19. Mas ainda assim, mesmo com essa possibilidade de não poder mais jogar, o Paquetá ele vai continuar com a seleção lá nos Estados Unidos. Ele vai continuar fazendo o tratamento dele junto com os seus companheiros, junto com a comissão médica da seleção brasileira, por conta de estar ali junto com o grupo, por conta de ser um cara que é um cara bastante animado, que gosta também de estar junto com os atletas. E acredito eu que vai fazer bem para ele, né? Ele optou por continuar junto com o grupo da seleção brasileira. É claro que também acho que ele acredita que pode chegar numa final, quem sabe pelo menos estar lá no banco de reservas, fazer parte do elenco em uma eventual decisão, mas assim, é muito difícil um retorno do Paquetá ainda nessa Copa do Mundo. Tá praticamente descartada a volta dele. E assim, também é válido a gente lembrar, né, que caso o Paquetá fosse cortado, ele não poderia ser substituído também. Um outro jogador não poderia ser convocado. A troca na lista ela só poderia acontecer com um dia antes da véspera, né? Com um dia de antecedência. Um dia antes da véspera também, pelo amor de Deus, hein, Alex? Não me assassina o português, né? A troca poderia ser feita na véspera da estreia, um dia antes da estreia, e depois disso, os jogadores de linha, eles não podem ser substituídos. Os goleiros, caso algum dos goleiros se machuque, aí seja apresentado um laudo para a FIFA pode autorizar a troca de um dos 3 goleiros convocados, mas com relação aos jogadores de linha, isso não é possível. Então, como não poderia ser feita uma troca na lista, o Paquetá vai ficar lá. Não teria o porquê ele ser cortado, só se ele quisesse realmente voltar para ficar junto com a família ou se tratar no Flamengo. Mas como ele acredita na comissão médica da seleção brasileira e ainda tem uma esperança remota de pelo menos estar disponível para uma eventual decisão, ele vai continuar com a seleção brasileira, né? Os exames que o Paquetá realizou aconteceram na manhã de ontem, né? Após ele sofrer a lesão na reta final do primeiro tempo da vitória do Brasil contra o Japão pela fase de 16avos da Copa do Mundo, né? Essa ressonância magnética indicou um estiramento de grau 2 de nível alto, que dificulta aí o retorno dele em pouco tempo, por isso que ele fica de fora dos próximos jogos. Após esse diagnóstico, o departamento médico da seleção fez um contato direto com o Flamengo, né, com o departamento médico do Flamengo, para deixar o clube a par da situação. E o Flamengo não está nem no Brasil, né? A delegação do Flamengo está lá em Portugal, onde eles fazem uma intertemporada, vão ter alguns jogos lá, vão enfrentar o Benfica e tudo mais. Mas enfim, tudo isso só para dizer que a comissão da seleção brasileira avisou o Flamengo e o Flamengo está ciente do que aconteceu com o Lucas Paquetá. Diante do desejo do jogador de permanecer com a delegação do Brasil nos Estados Unidos, ficou alinhado então que ele vai fazer o tratamento sob os cuidados da CBF. Aí agora vem a dúvida, né? Primeiro a gente quer desejar aqui uma recuperação rápida para o Lucas Paquetá, que ele possa estar disponível quanto antes. Quem sabe numa eventual final de Copa do Mundo e tudo mais, né? Mas é muito difícil, mas quem sabe isso pode acontecer, né? Agora fica aí a questão. Levantam-se as possibilidades. Quem entra no lugar do Lucas Paquetá? Quem pode ser o jogador para substituir
o camisa 20 da seleção brasileira nesse time para o jogo contra a Noruega. É uma situação que realmente levanta aí algumas dúvidas, né, de quem pode ser o jogador substituto do Paquetá. Tem aí algumas possibilidades de quem pode entrar. No jogo contra o Japão, quando o Paquetá sai, o Ancelotti coloca o Endrick. Mas ali eu vejo que foi muito mais uma situação de jogo do que necessariamente uma opção tática que ele pudesse manter para as próximas partidas. Eu digo isso porque até mesmo o próprio Ancelotti falou, né, que ele colocou o Endrick ali porque sentia que o Brasil precisava de mais presença diária, precisava de uma movimentação diferente também. Então, assim, naquele momento, a entrada do Endrick era completamente compreensível. E isso eu tô falando pensando com a cabeça do Ancelotti, tá? Não é nem a minha. Então, ali naquele momento, a entrada do Endrick era uma entrada que era muito viável. E depois, na sequência da partida, o Matheus Cunha não estava bem no jogo, né? O Martinelli entra no lugar dele. O Martinelli entra para fazer essa função aí no meio-campo. E aí fica então essa dúvida, né? Quem pode ser? O Endrick entrou contra o Japão, o Martinelli chegou a fazer o meio-campo ali em determinados momentos. O próprio Ancelotti falou que o Martinelli tem características até de um camisa 8, né? De um segundo volante, não necessariamente de um meia mais avançado, não. Ele falou do Martinelli sendo esse camisa 8, sendo um jogador ali que ajuda na construção das jogadas, né? Sendo um segundo volante. Então, tá aí uma dúvida, né? Inclusive tem o chat aí para você que tá ligado junto comigo no canal do YouTube para você responder. Tem uma enquete aí rolando. Quem você acha que deve entrar no lugar do Paquetá? Neymar, Endrick, Martinelli ou outro jogador? São algumas possibilidades. E aí vamos lá, ó. Uma das possibilidades, o Endrick entrando na mesma situação em que ele entrou no jogo contra o Japão. Aí o Endrick iria como titular, jogando mais à frente, mais centralizado no campo de ataque, como um camisa 9. E o Matheus Cunha recuaria para fazer essa armação do time. A outra possibilidade é o Gabriel Martinelli. Chegou a fazer essa função no jogo contra o Japão. E até poderia ter uma troca de posições. Quem sabe o Martinelli jogando mais pelo lado esquerdo do campo, o Vini jogando mais à frente e o Cunha jogando centralizado na armação. Essa eu acho a mais improvável no momento. Caso o Neymar tenha condições de jogar 90 minutos ou mais, o Neymar pode fazer essa função também, né, gente? Vamos ser sinceros, o Neymar ele tem condições de ser um camisa 10 organizador, de ser esse jogador pifador. Eu não acho que ele vai pro jogo. Não acho que o Neymar vai começar como titular. Eu acredito muito no Neymar entrando na partida, sim, contra a Noruega, para aproveitar os espaços, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo ele deve entrar no jogo, sim. Só se for uma situação muito diferente, muito complicada, para que ele não entre no jogo. Mas do contrário, eu acho que o Neymar vai entrar, mas no segundo tempo. Não acredito nele como titular. Se ele tivesse em condições ideais, jogando ali o que ele sabe e também tendo condições físicas de atuar 90 minutos sem sofrer nenhum tipo de desgaste, sem ter nenhum tipo de problema, Neymar titular sem sombra de dúvidas para ser esse camisa 10 do time. É o cara que tem as melhores condições dentre as opções para fazer essa função. De ser esse cara pifador, de ser esse cara que encosta no Vini, que encosta no Ryan, que pode chegar ali próximo do Matheus Cunha para trabalhar uma jogada, uma tabela, ir para cima do adversário. Disso eu não tenho dúvidas, mas eu coloco aqui em questão que ele não tem condições físicas neste momento para fazer isso. Ele não tem condições de ser esse jogador nesse atual momento. Falei do Endrick, falei do Neymar. Outra opção seria o Martinelli, que fez isso em um determinado momento do jogo contra o Japão. Seria um jogador para dar muita velocidade nesse meio-campo do Brasil e poderia, em alguns momentos, cair para os lados, principalmente para o lado esquerdo, que é o lado do Vini Júnior. Eu não acho que ele vá por esse lado, tá? Não sei, tenho minhas dúvidas, mas pode ser que aconteça, é uma possibilidade.
E uma outra possibilidade que o Ancelotti pode lançar mão nesse momento, pode soar, pô, Alex, vai parecer retranqueiro pra caramba. Até pode parecer retranqueiro, mas eu não acho que é, não. É colocar um dos 3 volantes que ele tem no banco de reservas para começar o jogo. Ou jogar com o Fabinho, ou jogar com o Danilo Santos, ou com o Ederson. Seriam essas as 3 opções. Eu acredito que com o Fabinho ele ganha mais em marcação, e aí ele seria a dupla do Casemiro ali para fazer essa proteção da defesa do Brasil, e soltaria mais o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães seria o cara mais para ser o organizador do time, ter mais espaço para organizar e mais responsabilidade de organizar do que necessariamente de marcar na seleção brasileira, né? Nessa situação. Uma outra situação pode ser o Danilo Santos, que aí o Danilo seria esse jogador para jogar realmente na função do Paquetá, ser esse cara mais solto na armação do time, e ele tem um pouco dessa característica de fazer o box-to-box, né, que o pessoal gosta de falar, ir de área a área, chega mais próximo ali no campo de ataque, tá vivendo uma fase excepcional, o Danilo, foi convocado com muita justiça, na minha opinião, e pode sim, tem condições sim de ser titular da seleção brasileira, viu? E outro jogador que poderia entrar nessa função, poderia jogar no meio-campo, é o Ederson. O Ederson também poderia ser esse cara para jogar no meio-campo, para fazer essa trinca de volantes na seleção brasileira, se juntando ali a Casemiro e Bruno Guimarães. São opções que o Ancelotti tem. E eu tô falando de tudo isso porque o Brasil não tem hoje um outro jogador. Por mais que vocês falem, o Paquetá não tá jogando tão bem, ou não foi bem contra o Japão. De fato, ele não foi bem contra o Japão. Isso eu concordo. Mas nos outros jogos ele foi fundamental pro Brasil. Por mais que ele não tenha feito uma partida brilhante ainda, eu acho que tem outros jogadores à frente dele nesse sentido, mas, pô, o Paquetá, ele achou o Vini Júnior em muitos momentos nos jogos contra o Haiti e contra a Escócia, não só o Vini Júnior não só o Vini Júnior, né, mas outros jogadores também. Ele teve uma distribuição muito boa. Contra o Haiti ele dá um passe, contra a Escócia ele dá uma assistência, né? Contra a Escócia, agora eu tô puxando pela memória, ele dá um passe que coloca o Vini cara a cara com o goleiro da Escócia e o Vini acaba perdendo o gol naquela oportunidade. Contra o Japão, teve um determinado momento ali que mesmo ele baleado, mesmo ele não conseguindo ter as melhores condições físicas, ele consegue organizar também o ataque da seleção. E era ele quem estava pedindo, gente, movimentação. Eu preciso de alguém aparecendo como opção para eu distribuir o jogo, que era o que não estava acontecendo naquele momento com a seleção. Então, a saída do Paquetá acaba fazendo com que o Ancelotti tenha uma perca nesse esquema tático. Não sei se você... Eu quero saber a sua opinião, você que tá no rádio aí junto comigo também, no 1438796039, manda aí no WhatsApp, participe comigo. Quero saber se você concorda comigo ou não, porque assim, eu vejo que o Paquetá foi fundamental, eu acho que o fato de você colocar o Paquetá como meia dá uma outra configuração pro meio-campo do Brasil e pro ataque, que o Brasil tinha muita dificuldade jogando no 4-2-4, que era o que o Ancelotti fazia antes. E eu gosto muito mais desse meio-campo com um jogador que tenha mais características de armação. Por mais que às vezes ele caia mais para um lado ou mais para o outro, ele sempre acaba sendo o cara da organização. E com a saída dele, o Ancelotti perde um jogador que dava essa sustentação para esse meio-campo, que dava essa sustentação na armação das jogadas, né, na organização das jogadas, e também desse esquema tático. Porque agora, ou ele vai ter que jogar com um cara que não é acostumado a fazer necessariamente essa função, ou ele vai ter que mudar o esquema de novo para essa partida contra a Noruega. Então eu vejo sim que é uma perda muito grande. O Ancelotti, que quando repetiu a formação pela primeira vez, ele tem outro problema de lesão, né? Então, difícil a situação mesmo da seleção brasileira nesse sentido, sofrendo muito com lesões. Dá pra gente fazer, eu vou fazer um parênteses aqui só pra falar das lesões rapidamente. Jogadores que seriam titulares do Brasil ou que estavam como titulares e que sofreram lesões durante esse período aí pré-Copa / Copa do Mundo.
O Brasil perdeu Rodrigo e Estevão. Esses dois muito provavelmente seriam titulares do Brasil hoje. O Rodrigo seria o cara para fazer essa função do Paquetá. O Rodrigo seria titular na função do Paquetá, muito provavelmente. Rodrigo e Estevão seriam titulares sem sombra de dúvidas desse time do Brasil. Éder Militão, na lateral direita, sem dúvidas, seria titular também. Aí o Éder Militão se machucou, o Wesley foi o convocado, né? E quem se machuca no jogo contra o Egito, foi o último jogo do Brasil antes da Copa do Mundo, Wesley. Então só contando nesse curto período aí, a gente já tem 4 jogadores que foram desfalques. Aí começa a Copa. Rafinha se machuca contra o Haiti e agora o Lucas Paquetá se machuca contra o Japão. São 6 jogadores que o Brasil perdeu nesse período, né? Isso sem contar de lesões que aconteceram aí no período de eliminatórias, data FIFA, durante todo esse período do Ancelotti. Só fiz esse parênteses aqui para mostrar que o Brasil sofre muito com lesões. Mas pensando nesse jogo contra a Noruega, eu tenho minhas dúvidas ainda de quem eu colocaria. Eu vou pensar um pouco a mais aí nos próximos dias. Eu acho que o Neymar tá fora de cogitação. Eu até brinquei aí na descrição do meu vídeo que tá no YouTube. Para você que tá no rádio e não tá acompanhando isso, eu coloquei lá. O Neymar é uma possibilidade? Aí eu falei, o Neymar eu coloquei o Neymar aqui só para gerar polêmica. Não acho que o Neymar vai ter condições físicas ideais para jogar mais do que 45 minutos. Eu não arriscaria em um mata-mata num primeiro momento. Eu acho que ele vai entrar sim num segundo tempo e tudo mais. Com o Endrick faria essa função de camisa 9 e o Cunha seria recuado. Com o Martinelli, aí você tem 2 opções com o Martinelli. Você pode jogar no 4-2-4, que é o que o Ancelotti vinha fazendo, colocando 4 atacantes, colocando Martinelli, Vini, Ryan e Matheus Cunha, ou você pode colocar o Martinelli para fazer essa faixa do meio-campo, para ser o... Eu não vou falar que o Martinelli nessa situação seria o organizador do time, mas é quem atuaria por essa faixa central nesse momento. E aí, a outra opção, que seria você colocar um dos volantes, eu acho que se for para colocar um desses 3 volantes, o Ederson, o Fabinho ou o Danilo Santos, eu iria com o Danilo. Eu acho que aí com o Danilo, você tendo essa trinca, pode parecer, Alex, vai jogar com 3 volantes, retranqueiro pra caramba, vai chamar o time da Noruega, que é um time muito forte no ataque, né? Tem o Odegaard, que é um cara que consegue organizar bem o jogo, você tem o Haaland, que é um finalizador, tem também o Nusa, que foi o cara que fez o gol ontem, fez um golaço, inclusive, para abrir o placar a favor da seleção da Noruega. Então, assim, talvez passe essa sensação que é chamar demais, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que você, jogando com esses 3 volantes, você tem 2 caras que têm muita característica de saída de jogo, que é o Danilo Santos e que também é o Bruno Guimarães. Então, não necessariamente você vai jogar com esses 3 caras fincados lá no campo de defesa só para proteger, só para marcar. Muito pelo contrário, eu acho que o Danilo Santos tem escape, é um cara que chega muito na área. O Bruno Guimarães está fazendo uma Copa excelente nesse sentido. Tanto que tem 4 assistências já na Copa. Não é um cara que fica preso ali só na marcação. É um cara que sai pro jogo também. É um cara que gera jogada. É um cara que constrói jogada. Então eu não vejo nessa situação o Brasil necessariamente sendo retranqueiro, jogando com 3 volantes, jogando com esses 3 caras. E aí manteria um pouco mais do que seria essa característica do time com o Lucas Paquetá. Vamos ver aí o que o Ancelotti vai preparar ao longo dos próximos dias, né? Eu digo ao longo dos próximos dias porque a seleção não treina hoje. Treinou ontem, teve um regenerativo, tal, os jogadores se reapresentaram depois da vitória contra o Japão, mas hoje é folga, os caras se reapresentam ali, né? Na concentração hoje à noite, mas volta a treinar mesmo só a partir de amanhã. Aí, quem sabe a partir de amanhã a gente tenha uma prévia do que pode ser a seleção brasileira para o jogo de domingo contra a Noruega. Tá difícil de desenhar esse time, não tá fácil não. E eu ainda tenho minhas dúvidas de quem eu escolheria, mas eu quero saber a sua opinião também.
Quem que você escolheria aí? Quem que você colocaria no time? Ah, Alex, coloca o Neymar, faz ele jogar o primeiro tempo, decide o jogo e beleza. Manda aí no WhatsApp, no 143879-6039. Não quer o Neymar, quer colocar o Endrick, jogar com o Matheus Cunha? Manda aí também, joga com o Matheus Cunha fazendo ali o meio, o Endrick lá na frente. Pode ser. O Endrick deu uma movimentação muito interessante para o ataque do Brasil contra o Japão. Isso é uma coisa que tem que se chamar a atenção. E o Endrick é um cara que arrasta a marcação. É uma situação para a gente também pensar nessa formação do Brasil, né? Nessa formatação de time para o jogo do domingo. Aí o Martinelli. O Ancelotti tá vendo o cara quase como um camisa 8, fazendo que tendo ali características parecidas com a do Bruno Guimarães. Por que não? Ou por que não outro volante? Por que não Danilo Santos, Fabinho, Ederson? São as possibilidades aí para esse jogo. Uma outra possibilidade é que eu acho que ele também não vai ter condições de jogo, que é o que pode daí ser aventado, é o Rafinha fazer essa função também, né? Voltaria aí pro 4-2-4, mas o Rafinha é um cara que pode ocupar essa faixa central do campo. Foi falado aí nos últimos dias que o Rafinha já tá na transição, já deve pelo menos ir pro banco no jogo contra a Noruega. Se não for pro banco no jogo contra a Noruega, caso o Brasil avance nas quartas de final, ele vai estar à disposição. É uma possibilidade também para fazer essa faixa central do campo. É um cara que você pode ter aí à disposição para se pensar nessa função também, seja no começo da partida, seja ao longo dela, caso ele tenha condições. Bom, então só para complementar a informação, né, o Rafinha tá nessa fase de transição, pode ser que ele fique à disposição, né? Há uma certa cautela por parte da comissão técnica, por parte dos membros da CBF, de cravar o retorno dele já para as oitavas de final. Mas a expectativa é que ele esteja, sim, de volta já no jogo de domingo contra a Noruega, pelo menos no banco de reservas. Pelo menos no banco, o Rafinha pode estar para essa partida de domingo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Você vai participando comigo no 14-3879-6039. Manda mensagem aí. Quarta-feira, agora 13h, Copa do Mundo rolando. Você ficando aqui bem informado. Também a gente bate um papo aqui fazendo as análises e tudo mais. O programa é seu também. Então mande aí 14-3879-6039. Chega junto com a gente aqui no SBR Esportes, que é sempre muito legal ter você por aqui. Vamos falar então do jogo de ontem, né? Do adversário do Brasil na próxima fase. A seleção brasileira vai enfrentar a Noruega no domingo, às 5h, você já sabe, já falei isso aqui inúmeras vezes. E a Noruega se classificou batendo a Costa do Marfim ontem por 2-1. E vou te falar, foi sofrido, viu? A Costa do Marfim teve mais volume de jogo, criou a ter mais oportunidades, finalizou mais que o time norueguês, conseguiu se aproveitar em alguns momentos ali das falhas defensivas da seleção da Noruega para construir as suas jogadas. Mas enfim, não deu para a Costa do Marfim. A Noruega avança e vai ser adversário do Brasil no jogo de domingo. Inclusive perguntaram pro Haaland, né? O Haaland, ele tá sendo muito sincero, né? Sobre os jogos da Copa do Mundo, né? As perguntas que fazem para ele. Perguntaram do jogo contra a França, ele falou que muito provavelmente a França ia ganhar. Aí perguntaram para ele, e aí, o Brasil? Qual que é a possibilidade da Noruega vencer? Ele falou, as possibilidades são pequenas. Então, assim, ele tá no modo sincerão. E uma coisa também que tem que ser dita, né, é que a Noruega já cumpriu o objetivo dela nessa Copa. O objetivo era passar de fase, era fazer um bom Mundial. Então, assim, o que vier agora pra eles é bônus. Não tô querendo dizer que, os caras já atingiram o objetivo, vão entrar com corpo mole contra o Brasil, não. Mas, assim, os caras, eles já estão realizados, porque a Noruega não jogava uma Copa desde 1998. Desde 98 que a Noruega não jogava uma Copa. Inclusive venceu o Brasil nessa Copa de 98 na fase de grupos. O Brasil que nunca venceu a Noruega. Mas enfim, assunto para outro momento. Então os caras, eles estão assim, extasiados
com o que está acontecendo nessa edição. Tá sendo bonito demais a festa que eles estão fazendo, né? Comemorando como Vikings. Aí tem a remada lá junto com a torcida. O capitão da seleção norueguesa, acho que é o Odegaard, né? Que sempre pega o tambor, vai lá e fica batendo e todo mundo remando no mesmo ritmo. Os caras, eles estão, assim, leves. Então, jogando favoritismo todo pro lado do Brasil. E, de fato, o favoritismo é da seleção brasileira. O que eu quero dizer aqui com tudo isso é que a seleção norueguesa já cumpriu seu objetivo. Os caras, eles estão sem pressão nenhuma. Eles vão jogar contra o Brasil leve. Não quer dizer que vai levar o jogo, não vai levar o jogo a sério, não é isso. Mas não vai ter o peso da responsabilidade de vencer a partida. Se os caras perderem pro Brasil no domingo, vão voltar pra Noruega e muito provavelmente vão ser celebrados demais pelo povo norueguês. Vão ser recebidos com os caras gostam de uma cerveja, né? Vão ser recebidos lá com brindes, com toda a festa que eles merecem. Então, se o caminho da Noruega terminar no domingo, a minha sensação é essa, de que o objetivo foi cumprido, de que a Noruega fez o melhor que pôde e que agora, o que vier agora daqui pra frente é bônus. O que vier daqui pra frente, pra eles vão... Não sei nem explicar necessariamente, sabe? Tipo, assim, o objetivo já foi cumprido. É isso. Os caras, eles vão sem peso de responsabilidade pro jogo no domingo. E fica essa sensação também nas falas dos jogadores. E estão jogando a responsabilidade toda pro Brasil. E é aí que talvez more o perigo para a seleção brasileira, para ficar esperta, vai ter que ter um jogo mental forte, porque os caras, eles têm um mental muito forte, vieram muito bem preparados com relação a não só a questão tática e técnica, mas também de logística, alimentação, pensaram em tudo para que todos os jogadores estivessem ali no melhor tivessem ali a melhor condição para executar o seu futebol. Essa é a ideia da seleção norueguesa, mas assim, os caras agora, a partir de agora, o que vier para eles é lucro. E o Brasil vai ter que lidar com essa situação, porque a responsabilidade é toda do Brasil. O favoritismo é do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. A Noruega tem um time forte? Tem um time relativamente forte. Mas eu acho que o Brasil ainda assim tem uma seleção que é mais equilibrada do que a seleção norueguesa. E aí vamos falar do adversário. Assim, eu vejo que a Noruega é uma seleção que é menos organizada do que o Japão, é menos time do que o Japão, coletivamente falando, mas tem um poder de fogo muito maior do que o da seleção japonesa. O Brasil teve muitas dificuldades no jogo contra o Japão, na última segunda-feira, porque o time do Japão é um time, assim, extremamente aplicado, taticamente falando. Você viu que os caras, eles não abriram mão do que eles se proporam a fazer desde o início da partida. E tava dando certo. Também não vamos negar que tava dando certo. Os caras estavam conseguindo arrastar o Brasil para prorrogação. E fazendo um bom jogo dentro da proposta que o Japão tinha colocado para a partida. Então, é uma defesa muito bem aplicada. Taticamente, os caras, eles sabem se comportar. Tinha ali uma ideia muito clara, a seleção japonesa, do que queria fazer. E era um time muito bem organizado. Só que faltou para o Japão, talvez, e inclusive, né, alguns dos jogadores que ficaram de fora acabaram fazendo muita falta nesse sentido. Faltou para o Japão um jogador ali que conseguisse colocar os atacantes na cara do gol. Faltou alguém para definir jogadas. E é aí que a seleção da Noruega tem o seu ponto forte. Porque o Haaland, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Quem acompanha minimamente futebol, não precisa nem assistir Premier League, não precisava ter visto ele também no Borussia Dortmund para saber que o Haaland é um baita de um finalizador. Ele é um baita de um centroavante. Hoje, um dos melhores do mundo, se não o melhor centroavante do mundo. Porque o cara, ele faz gol de tudo quanto é jeito. Ele pode ser desengonçado, ele pode não ser o cara com mais características ali com mais habilidades, né, com mais técnica e tudo mais, mas ele tem um faro de gol, ele tem uma qualidade para finalizar que é um negócio impressionante.
Faz gol de tudo que é jeito, de cabeça, de canela, enfim, com tornozelo. O cara, ele sabe fazer gol. E não precisa fazer gol bonito, não precisa ter técnica pra isso. Ele sabe fazer gol. Essa é que é a principal qualidade do Haaland. E que o Brasil vai ter que prestar muita atenção nisso. Inclusive, já teve um duelo aí dele do Gabriel Magalhães, bem interessante na Premier League, né? Tem uma certa rivalidadezinha ali entre os dois. O poder de fogo da seleção da Noruega é muito forte. E não só por causa do Haaland. Tem outros caras além dele. Você tem o Odegaard, que tem uma qualidade para organizar jogo absurda. O Odegaard, que inclusive joga no Arsenal, né? É um jogador que tem muita qualidade nesse meio campo da seleção norueguesa. Tem características de armação do time e pode sim ser um cara ali para municiar o ataque da seleção norueguesa. E não só ele, né? E não só esses dois. O Nusa ontem, cara, fez um golaço. Nossa senhora, que coisa linda, maravilhosa que foi o gol do Nusa no jogo contra a Costa do Marfim para abrir o placar. Ele vai para cima da marcação, corta pro meio, corta pra perna direita e bate no trinco do Fofaná, que é o goleiro da Costa do Marfim. Mas nem que jogasse a luva, o Fofaná ia pegar aquela bola. Realmente foi uma linda jogada do Nusa, que é um cara que eles chamam de Neymar norueguês, né? Ele gosta muito do Neymar e é um cara que tem uma habilidade bastante interessante também, né? Então, a seleção da Noruega tem um poder de fogo maior do que a seleção do Japão. E isso, para mim, é muito claro. Por outro lado, é um time que não tem a mesma disciplina tática que a equipe japonesa tem. E, principalmente, deixa muito mais espaços no campo do que o Japão. E é aí onde o Brasil pode se aproveitar. Só para você ter uma ideia, o time norueguês foi o time que, dentre os classificados para esse mata-mata da Copa do Mundo, foi o time que mais sofreu gols. Sofreu 7 gols na primeira fase. Tomou gol do Iraque, tomou gol do Senegal, tomou gol da França. A França tomou uma goleada, né? Tomou um sacode da França, né? Tomou 1 gol contra o Iraque, foram 2 gols contra o Senegal e tomou 4 da França. E também sofreu o gol contra a Costa do Marfim. Ou seja, a seleção da Noruega tomou gols em todos os jogos até agora nessa Copa do Mundo. A defesa foi vazada em todas as partidas. E isso é uma coisa que mostra uma fragilidade defensiva muito grande da seleção da Noruega. E não é de agora, viu? O ciclo norueguês já mostra isso. É um time que tem um poder ofensivo muito forte, é um poder ofensivo realmente gritante, é o ponto mais forte da equipe, só que toma muitos gols. E isso não é só nessa Copa do Mundo, né? Para você ter uma ideia, a seleção da Noruega, deixa eu pegar aqui os números da Noruega nesse ciclo de Copa do Mundo. A seleção da Noruega, ela teve 38 jogos ao longo dessa preparação para a Copa do Mundo, né, nesse ciclo de Copa, e sofreu 43 gols. Para a gente ter um comparativo, o Japão, que foi o adversário do Brasil na fase de 16 avos, o Japão teve 46 jogos disputados e sofreu 30 gols. Então só aí a gente já tem um demonstrativo de que essa seleção da Noruega tem uma fragilidade defensiva muito grande. E aí você pega os números contra a Costa do Marfim para analisar, né, as estatísticas do jogo contra a Costa do Marfim. A Costa do Marfim finalizou mais vezes do que a Noruega, foram 14 finalizações da Costa do Marfim no jogo. A seleção da Costa do Marfim também conseguiu finalizar mais no alvo, foram 5 finalizações no alvo da Costa do Marfim contra 4 da seleção norueguesa. Teve uma infiltração pelo lado esquerdo muito grande, e é aí que mora o perigo para a seleção da Noruega e que talvez seja o caminho das pedras para o Brasil. Só para você ter uma ideia, as infiltrações pelo corredor esquerdo da Costa do Marfim, lado direito da defesa da Noruega, foram 21 ao longo do jogo contra 15 da seleção da Noruega. E também
A Costa do Marfim conseguiu finalizar mais dentro da área. Tem outras estatísticas aí que chamam muita atenção desses números divulgados pela FIFA. E o lado direito é o lado mais complicado para a seleção da Noruega. É o lado que o time mais sofre. Quem joga por esse lado no ataque do Brasil é o Vini Júnior. O Vini Júnior cai pelo lado esquerdo do ataque, vai pegar o lado direito da defesa da Noruega, que é o lado mais fraco. É por onde o time acaba cedendo mais jogadas, né? Foi assim contra a Costa do Marfim, e não só contra a Costa do Marfim. Nos outros jogos, o time do Style Solbakken, que é o técnico da seleção norueguesa, teve dificuldades também. Inclusive, ele faz algumas mudanças ali pelos lados do campo para tentar corrigir alguns problemas logo depois que a Noruega faz o gol, né, no final do primeiro tempo, e acaba dando errado, porque a Costa do Marfim vai lá e empata o jogo mesmo com essas mudanças. Enfim, a Noruega depois conseguiu o resultado, né? Conseguiu vencer por 2-1. E os problemas pelo lado direito do campo tem atormentado aí o técnico Solbakken desde o início dessa Copa do Mundo, né? O Pedersen, que foi o titular da lateral direita contra a Costa do Marfim, foi o jogador que jogou também contra o Senegal e também contra a França. Só que ele não é o titular da função. O titular da função é o Ryerson, que lesionou a coxa na vitória contra a Senegal na segunda rodada, e é uma dúvida se vai para o jogo contra a seleção brasileira ou não. O fato é que o Ryerson, se ele for para o jogo, ele vai enfrentar um cara que ele sabe que ele já levou a pior, que é o Vini Júnior. Os dois se enfrentaram na final da Champions League da temporada 23-24, aquela decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que o Vini fez uma partida espetacular, gol na decisão, e teve um dos momentos ali que o Vini ele vai para cima do Ryerson, consegue aplicar um drible que ajudou aí os espanhóis a conquistarem, né, o título em Wembley, né? Ele vai para cima do Ryerson, o Ryerson ali até leva melhor em um determinado momento, a bola sai ali para escanteio e o Real Madrid faz o gol a partir disso, né? Antes dessa bola ir para escanteio, o Vini já tinha ali pedalado para cima dele, né? Passou o pé por cima da bola, deu uma caneta no adversário, enfim, deu uma entortada no Ryerson, né? Na cobrança do escanteio, o Carvajal abriu o placar para os espanhóis naquela oportunidade, né? E aí o Real Madrid construiu aí o seu caminho para vencer essa edição da Champions League. Enfim, tudo isso para dizer que o lado esquerdo do ataque do Brasil, que é por onde o Brasil tem jogado mais, que é por onde o Brasil tem criado as suas melhores oportunidades até agora na Copa, e por onde tem saído os gols também da seleção brasileira, é o lado mais fraco da defesa da Noruega. E aí é o ponto talvez mais fraco do time norueguês. O Vini caindo por esse lado do campo vai criar um salseiro danado para a defesa dos caras. E é onde eu acho que o Brasil tem que forçar o seu jogo. A Noruega tem um ataque forte? Tem. O Brasil vai ter que se preocupar com isso. Mas também eu levo em consideração que os caras vão ter que se preocupar com o ataque do Brasil também. Porque a defesa da Noruega tem aí um dos seus pontos mais fracos, que é a sua defesa, né? Um dos pontos mais fracos do time é a defesa. E o ataque do Brasil também, vamos lá, gente. Beleza, os caras têm o Haaland, a gente tem o Vini Júnior. O Haaland tá aí brigando pela artilharia da Copa, o Vini também. O Vini tem 4 gols até agora nessa edição da Copa do Mundo. O Haaland, salvo engano, tá com 5, né? Com o gol que ele fez ontem. Deixa eu ver aqui, porque agora eu me perdi nas contas. O Haaland é um dos artilheiros aí da seleção da Noruega. Pesquisando aqui para você que tá no rádio, não achar que eu tô maluco. 5 gols. 5 gols do Haaland. E tá certo também que ele marcou em todos os jogos que ele disputou, né? Ele não jogou o jogo contra a França, não marcou. Nos outros jogos ele foi lá e meteu bola pra rede. Então tem que ficar de olho mesmo no camisa 9 da seleção da Noruega. Mas é o que eu tô falando. Se por um lado o Brasil tem que tomar cuidado com o ataque da Noruega, a Noruega também tem que tomar cuidado com o ataque do Brasil, porque o ataque brasileiro é forte, é um time que morde bastante, que marca muito a saída de bola e que tem muita habilidade para conseguir levar a marcação dos caras no próximo domingo às 5 da tarde.
Eu quero saber a sua opinião. Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp no 1438796039. A gente tá junto aqui no SBR Esportes, sempre trazendo para você as informações, falando muito de Copa do Mundo e tudo mais. Vamos falar dos jogos de ontem? Antes de eu falar dos jogos de ontem, deixa eu ver como que tá aqui Inglaterra e Congo. Olha, tá 1-0 pro Congo, viu? Rapaz! A seleção do Congo abriu o placar, pô. Vamos ver quem fez o gol da seleção congolesa. O Sipenga abriu o placar com 7 minutos. A Inglaterra... Olha só, será que a gente vai ter mais um europeu caindo nessa fase de 16 avos? E a Inglaterra, que pra mim é time pra brigar pelo título, viu? É um dos favoritos. Olha, esse time do Congo também não é um time besta. A gente tem que colocar isso aqui também. Fez um bom jogo contra Portugal. Venceu bem o Uzbequistão para garantir a sua classificação. Olha, também engrossou o jogo contra a Colômbia. Tá 1-0 pros caras contra a Inglaterra, hein? Que coisa, será? Eu acho que a Inglaterra vai virar esse jogo, mas olha, é para ficar de olho aí, hein? Vamos falar então dos jogos de ontem, né? Ontem nós tivemos 3 partidas, né? Além da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim, nós também tivemos, não foi uma vitória, foi um atropelo da França contra a Suécia. Mas assim, a França atropelou, passou por cima, deu ré, passou por cima de novo, enfim, conseguiu fazer o que quis com a seleção da Suécia. 3-0 foi pouco pro que foi o jogo. Pro volume de jogo que teve a seleção francesa. Foi um amasso, mas assim, um amasso com letras garrafais. Realmente, uma atuação brilhante da seleção francesa, e é uma geração brilhante, né? É uma geração que tem caras aí como Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, e aí você vai para outros caras aí. O Cherki, que é um cara que tem muita qualidade, menino jovem, tá pé da vida, porque não consegue ter muito tempo, mas assim, não consegue ter muito tempo porque não tem como. Olha esse time da França, cara, realmente foi um absurdo, um atropelo. O Mbappé marcou mais 2 gols ontem, tá aí dividindo a artilharia da Copa do Mundo junto com o Messi, com os gols marcados no jogo de ontem ele chegou a 6, o Messi também tem 6, só que o Messi ainda vai jogar nessa fase de 16 avos. E o Kylian é absurdo, né? O que joga a bola, o camisa 10 da França, é assim, é surreal. Matador, é um cara que tem uma habilidade impressionante. Ontem ele fez 2 gols muito parecidos, né? Teve um gol dele ainda que foi anulado, também na partida, mas é um cara que tem uma habilidade impressionante. A seleção da França, assim, mas atropelou a Suécia sem dó nem piedade. 3-0 foi pouco. É a França falando, olha, eu tô aqui como a seleção favorita para ganhar essa Copa do Mundo, para ganhar essa bagaça, porque realmente foi uma atuação brilhante. E a seleção francesa, além de ser um time que tem muita qualidade, ser um time que tem talentos individuais aí, jogadores no banco que poderiam ser titulares em outras seleções, e seleções tops aí dessa Copa do Mundo, além de tudo isso, acho que os caras estão com um ânimo também diferente por conta do que aconteceu com o Didier Deschamps, né? O Didier Deschamps, que é o técnico da seleção francesa, perdeu a sua mãe em meio à disputa da Copa do Mundo, deixou a delegação nos Estados Unidos e foi para a França para acompanhar o velório e tudo mais, se despedir da mãe dele, depois voltou para comandar o time nessa vitória de ontem. E ele ficou de fora, inclusive, do último jogo contra a Noruega, né? Foi um dos auxiliares ali que comandou a seleção da França contra a Noruega na última rodada da primeira fase. E assim, ficou nítido ontem. O Mbappé fez o gol, sai para comemorar junto com o técnico, abraça o técnico. É um time que tá jogando pelo treinador. Além de tudo, além da qualidade técnica que a seleção francesa tem, é um time que joga pelo treinador. Isso é uma garantia de que a França vai ser campeã do mundo? Não é uma garantia. Mas assim, um time que tem qualidade, um time que tem uma disciplina tática bastante interessante, um time que todos os jogadores sabem ali o que cada um tem que fazer, e ainda com um ambiente bom, unido, todo mundo unido, em torno de um objetivo em comum, a chance de dar certo é gigantesca. Então, hoje, eu já falava isso antes, agora eu já tenho uma sensação de que a França está um passo à frente de Espanha e de Argentina para ser aí a campeã do mundo.
Os caras estão jogando demais, demais, tá muito bom mesmo o futebol da seleção francesa e eu acho que é a seleção a ser batida. Quer dizer que isso vai garantir o título? Não, mas para mim é a seleção a ser batida e foi uma atuação brilhante ontem contra a Suécia. Quem também passou ontem pela fase de 16 avos foi o México, né? A seleção mexicana jogando em casa diante dos seus torcedores, venceu o Equador por 2-0 e garantiu aí a sua vaca. A sua vaca? Caramba, falando tudo errado. Garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa do Mundo. O Quiñones fez o primeiro gol aos 22 minutos e o Raul Jiménez fez o segundo aos 31 do primeiro tempo e assim o México liquidou a fatura contra o Equador. O Equador que ainda teve um jogador expulso, que foi o Hincapié, né? Uma burrice. Olha, cara, eu vou te contar. A FIFA criou o protocolo, avisou todo mundo. Olha, gente, quem cobrir a boca pra falar qualquer coisa tem que tomar cartão vermelho. Protocolo criado. VAR em ação. O VAR que tem câmera nesse caso pra tudo que é lado, pra pegar todos os mínimos detalhes do jogo. E aí o cara vai lá e coloca a mão na boca pra falar alguma bobeira pro adversário e é expulso. É burro, burro. Essa é que é a verdade. Às vezes é melhor não falar bobagem, né? Vamos ser sinceros, é melhor não falar bobagem, é melhor às vezes não xingar, não ter nenhum tipo de uma atitude que seja criminosa nesse sentido. Mas, pô, pelo menos seja esperto, vai. É burro, é expulso por burrice. Porque às vezes falou uma coisa tão... A gente não sabe o que o cara falou, né? Não dá pra ter uma noção. Às vezes falou uma coisa tão besta que acabou sendo expulso por bobeira. E se falou, se teve aí uma atitude racista, xenofóbica ou de qualquer outro crime que possa ser, aí tem que ser punido mesmo, independente da situação. Mas é burro, burro. O protocolo foi criado, o cara faz isso. Essa que é a realidade. E me espanta a ignorância, muitas vezes, do ser humano. De cair numa situação dessa e ser expulso. Cara, não seja ignorante nos dois níveis. Primeiro, de não cometer nenhum tipo de crime, de não falar nenhuma atrocidade em um jogo que está sendo televisionado para o mundo inteiro, com imagens de todos os detalhes da partida. Não seja o ignorante de cometer um crime e também não seja o ignorante de ir contra um protocolo que está muito claro. Tampou a boca, vai tomar cartão vermelho. E aí o Hincapié foi expulso no jogo contra o México. Também já estava a fatura já mais do que liquidada, né? A expulsão aconteceu já aos 50 do segundo tempo, mas enfim, jogador tem hora também que tem um curto-circuito ali no cérebro. Os caras têm uma burrice que é um negócio que me espanta muitas vezes, viu? Perdão o desabafo, eu fico doido da vida com esse tipo de situação. Enfim, vamos falar dos jogos de hoje também. Hoje temos mais duas partidas que vão definir, além de Inglaterra e Congo que estão jogando, né? O Congo tá vencendo a Inglaterra por 1-0. Ainda temos também mais duas partidas válidas pela fase de 16 avos. Às 5 da tarde, eu acho que é o confronto mais equilibrado aí de hoje é Bélgica e Senegal. Muita gente colocando a Bélgica aí como favorita, mas olha, vou te falar, a seleção de Senegal é uma seleção muito forte. Pra mim, fez um baita jogo contra a França. Talvez não merecesse a derrota que teve na estreia. Contra a Noruega, não conseguiu ali desempenhar o melhor, mas ainda assim criou dificuldades para a seleção norueguesa, acabou perdendo. E contra o Iraque atropelou, por isso que se classificou entre os melhores terceiros. Então eu não descarto o Senegal, não. É um time que tá passando por dificuldades, os caras estão reclamando das instalações, né? Senegal entendo aí com dificuldades com relação à federação, que não pagou premiação dos jogadores da Copa Africana de Nações, a alimentação não tá das melhores também para eles, é realmente uma situação terrível, mas contudo, entretanto, porém, mesmo com essas adversidades, se os caras resolverem jogar bola, vão, claro, fazer uma grande partida contra a Bélgica e eu vejo até Senegal com um certo favoritismo nesse jogo. A seleção belga é uma seleção muito boa, talvez o último suspiro aí dessa incrível geração belga, né, que todo mundo fala, mas se fosse para fazer aqui um palpite, se fosse para dar um palpite,
Eu acho que Senegal passa nesse jogo, acho que vai dar 2-1 para a seleção de Senegal. Estados Unidos e Bósnia, às 9 da noite, seleção americana vem fazendo até então uma Copa brilhante, né? O último jogo largou de mão, já estava classificado, tudo mais, poupou todo mundo, não se desgastou na última partida. Hoje está todo mundo à disposição. Os Estados Unidos vão enfrentar então a seleção da Bósnia e eu acho que o Brasil. Calma, o Brasil é só domingo, Alex. Eu acho que os Estados Unidos passa pela seleção da Bósnia, jogo que acontece às 9 da noite. Deixa eu pegar aqui como é que tá o chaveamento neste momento para a próxima fase. Olha, já temos os confrontos definidos das oitavas. Canadá e Marrocos jogam no sábado às 2 da tarde e a França vai enfrentar o Paraguai às 18 horas, também conhecido como às 6 da tarde. Esses jogos no sábado. Quem passar de Bélgica e Senegal hoje, pega quem passar do confronto entre Estados Unidos e Bósnia na fase de oitavas de final, jogo que acontece só na próxima segunda-feira, às 9 da noite. O Brasil também já tem o seu adversário definido, né? Enfrenta a Noruega no domingo às 5 da tarde. E o México já é outro time que tem vaga garantida nas oitavas de final. Espera o vencedor de Inglaterra e República Democrática do Congo para saber quem vai ser o seu adversário. O jogo do México vai ser no domingo às 9 da noite. Então, quem passar de Inglaterra e República Democrática do Congo enfrenta o México na próxima fase, nas oitavas de final. Esses os confrontos já, se não definidos, desenhados para a próxima fase, né? Ainda teremos as outras partidas dessa fase de 16avos para a gente ter um desenho completo dos confrontos das oitavas de final, né? A fase de 16avos que vai ser disputada até sexta-feira. Teremos partidas, então, amanhã. Amanhã teremos os jogos entre Espanha e Áustria, Portugal e Croácia. Jogaço também, hein? Então teremos esses 2 jogos amanhã e aí na sexta-feira teremos também mais 3 partidas. Na verdade são 4 na sexta-feira, né? Na verdade, uma é de quinta para sexta, né? A Suíça enfrenta a Argélia à meia-noite de quinta para sexta. Aí depois na sexta-feira, Colômbia e Gana jogam às 10h30, às 3 a gente tem Austrália e Egito. E às 7 da noite a Argentina enfrentando Cabo Verde, a Argentina que pegou uma chave maravilhosa para chegar pelo menos até a semifinal da Copa do Mundo, né? Que beleza a chave da Argentina. Enfim, gente, esse foi o SBR Esportes de hoje. A gente ficou aqui quase 1 hora falando sobre Copa do Mundo, falando sobre seleção brasileira, já trazendo aí o que pode ser o Brasil pro jogo do próximo domingo, trazendo também um pouco da análise da seleção da Noruega. Eu espero muito que você tenha gostado e eu peço para você seguir a gente aí nas redes sociais. Você que está me ouvindo no rádio 92.1 FM para Bauru e região e também pelos aplicativos, segue aí, @AlexSilvaNarra no Instagram. Pode seguir também o nosso perfil da SBR no Instagram, SBR Bauru. Segue lá, a gente sempre vai ter alguns conteúdos aqui do esporte para você. E claro, siga aí também nos outros canais, né? Eu tenho o meu perfil no TikTok, tem também o meu canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, que aí você vai poder acompanhar também um programa ao vivo com imagens. E eu volto amanhã, a partir do 12h30, trazendo tudo sobre Copa do Mundo, falando sobre os jogos de hoje, trazendo informações da seleção brasileira e mais também sobre o esporte para você. Valeu, viu, galera? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.